Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com exercícios resolvidos do Portugal Studio. Mais um exercício aqui de uma lista que eu recebi, tá? Então, o programa, o exercício, né, ele pede o seguinte. Um recadinho antes, né? Se vocês estão curtindo aí essa série de vídeos, tá? Então, peço que se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem, convidem os colegas e ative as notificações para saberem de novos lançamentos, né? Aqui no canal tá saindo vídeo todo dia. Isso depende do dia que você vai estar vendo esse vídeo também, né? Mas a gente tem uma playlist aqui de um curso, introdução, né? De lógica de programação com Portugal, tá? Um curso bem completo que passa por todas as estruturas básicas, né? Que a gente trabalha em lógica de programação, tá bem legal. Então sugiro que você dê uma olhadinha aí no canal também. Tranquilo? Além disso, temos outra playlist que trata sobre o ambiente gráfico do Portugal, mas é interessante que você veja primeiro o curso de lógica de programação, tá? Assista alguns vídeos dessa série de exercícios resolvidos para depois ir para o ambiente gráfico, tá? Bom, dito isto, tá? Vamos avançar então aqui. Então, o exercício pede o seguinte: faça um programa que receba a idade, a altura e o peso de 25 pessoas. Calcule e mostre a quantidade de pessoas com idade superior a 50, a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos e a porcentagem de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Eu vou dar um espaço aqui. Eu acho que o exercício, assim, em base, ele pedia para. Ele não pede, né? Na verdade, ele não diz o que que a gente tem que usar. Mas eu acredito que utilizando vetores, né? Então a gente criaria um vetor para cada uma dessas variáveis aqui. Então, idade, altura, peso. Talvez ficaria mais simples, tá? Mas para economizar espaço, eu vou utilizar matriz. Tranquilo? Então a ideia é o que? Em cada coluna da matriz eu vou salvar, tá? Uma dessas variáveis. Então, na coluna de índice zero, tá? Eu vou salvar a idade, na coluna de índice um eu vou salvar a altura e na coluna de índice 2 eu vou salvar o peso das pessoas, tá? Para estar evitando trabalhar com muitos vetores, tá? Então a gente vai utilizar uma única estrutura. Então vamos lá então. Então vamos declarar aqui um tipo real, tá? Então vou dar um nome que a gente pode utilizar para a nossa matriz, um nome diferente, bem sugestivo. Vou pensar aqui no nome, então vou criar uma matriz que eu vou chamar de M. Bem, um nome bem diferente, né? Para agilizar aqui, eu não vou criar uma matriz de 25 posições, tá? Então eu vou criar uma matriz de 4 só para a gente testar, tá? Então de 4 linhas e 3 colunas, tá? Então eu vou inserir dados de 4 pessoas, né? Então 4 linhas e 3 colunas. Uma coluna para a idade, uma coluna para a altura e uma coluna para o peso. Então índice 0, índice 1 e índice 2. Bem, o que eu preciso também? Eu preciso a quantidade de pessoas com idade superior a 50, então QTD sup 50. Bem, o que eu preciso também? Eu preciso da média. Eu vou inicializar com 0.0. Só para essas variáveis eu já vou inicializar elas, tá? Eu preciso da média. Da média. Para calcular a média, eu preciso da soma. Da soma. E eu preciso também a quantidade, né? Então, QTD, a soma das médias das pessoas entre. Então, QTD, quantidade 10 e 20, tá? Que eu já vou inicializar com zero também. Eu vou dar um Enter, vou colocar real aqui embaixo só para a gente continuar, tá? Eu preciso também da porcentagem. Então, por. Eu vou botar assim, ó. Porcentagem. Botar assim, porcentagem de pessoas inf 40.
tá? Que eu vou inicializar com 0, que essa aqui eu acho que eu não precisaria inicializar, mas eu já vou inicializar ela também, tá? E eu preciso também, deixa eu ver se eu preciso de outra variável aqui. Vamos ver. Acho que eu preciso também da quantidade do peso, né? Então, QTD peso, que eu vou inicializar com 0. Tá. Aqui, a soma, a média das alturas eu vou colocar alt. E aqui o QTD eu vou colocar alt também, para a gente não se perder, tá? Beleza. Agora vamos declarar o nosso vetor aqui para preencher ele, né? Então vamos começar. Vamos lá. Então vamos utilizar duas estruturas para, né? Porque é um vetor, né? Então, um vetor não, uma matriz, né? Desculpa. Então, x for igual a 0. Então, acessamos a primeira linha, né? X for menor do que 4, x mais mais. Beleza. Então, vamos iniciar aqui. Eu vou colocar um escreva. E vai ficar assim, ó. Vou colocar informe os dados da... Vamos usar aquela velha estratégia, né? X mais 1. Fecha. Aqui. Primeira pessoa. E aí vamos colocar assim, ó, para a pessoa saber a ordem que vai ser informado, né? Então vai ser informado idade, traço, peso, altura, né? Altura. Eu vou botar altura mesmo para saber, né? A altura vai ser em centímetros, tá? E o peso. Peso. Ok. E aí a gente dá um espaço. Eu vou colocar aqui, assim, e coloco dois pontos aqui. E coloco um barra N. Perfeito. Aqui a gente vai colocar a nossa segunda instrução para acessar as colunas, né? Então, inteiro. Eu vou colocar um y mesmo, tá? Lembrando que não pode ser a mesma variável, né? Então, eu tenho uma variável x, que é para acessar as linhas, e o y para acessar as colunas, tá? Eu não posso usar x aqui embaixo. Enquanto o y for menor do que 3, eu coloquei igual a 0, né? Lembrando que os índices são a mesma coisa que de vetores, né? Então vai ser y mais mais. E aí eu vou ler os dados, né? Então leia m no índice x e no índice y. Perfeito? E agora o que eu vou fazer quando eu sair desse laço aqui? Eu vou colocar um limpa. Perfeito? Vamos testar só se a matriz está sendo preenchida. Então puxei aqui embaixo a matriz, ó. Vamos executar, então, informe os dados da primeira pessoa, idade 35. Se você olhar aqui, ó, a coluna de índice 0, tá? Entrou 34, na verdade 34, não é 35, né? Aqui no índice 1 eu vou digitar a altura, então ela tem 1,77 m, tá? Que são em centímetros, e o peso dela são 67 quilos, tá? Então 67 aqui. Agora, informe os dados da segunda pessoa. Vamos colocar que essa pessoa tem 57, que ela tem 1,65 m e que ela pesa 69 quilos, tá? Então tá funcionando corretamente, né? Então aqui os dados da terceira pessoa e a gente vai informando, tá? Então a gente está acessando a primeira linha, então esse para acessa a primeira linha, o x vai ser igual a 0. E a gente tem um par aninhado para acessar os índices das colunas, tá? Então vai ser incrementado. Então y igual a 0,
acessamos essa célula aqui dessa matriz, tá? Linha igual a zero e coluna igual a zero. A gente lê o valor e insere, tá? O y vai sendo incrementado, porque ele continua sendo menor do que 3, né? A gente vai para a mesma linha, né? A linha não muda, ela continua sendo zero, tá? Vai ser incrementado o y, a gente vem para cá, informa o valor, o y continua menor do que 3, vai ser incrementado, a gente vem para cá, insere o valor, o y vai ser incrementado, vai testar, vai sair fora do laço, vai voltar para cima, para o primeiro par. O x, que era 0, vai passar a ser 1, então a gente vem para a segunda linha, índice 1 aqui. E o y volta a ser 0, então a gente preenche esta célula da matriz, e assim a gente segue, tá? Matrizes, tá bem, pessoal? Dê uma olhadinha em matrizes, tá? Lá no curso, dê uma olhadinha sobre matrizes e dê uma olhada no bloco, eu acho que é o bloco 5, que eu trato sobre matrizes aqui, tá? Tem alguns exercícios feitos sobre matrizes, dá uma olhadinha, tá? Eu vou encerrar aqui, porque quando eu sair deste laço agora aqui, tá? É que eu vou fazer os testes aqui, eu vou começar a fazer alguns cálculos, tá bem? Então vamos começar a fazer esses cálculos. Então, o primeiro que eu tenho que fazer aqui, tá? Não é o primeiro que eu tenho que fazer, né? Mas o primeiro que eu vou fazer é pela ordem aqui. Então, a quantidade de pessoas com idade superior a 50, tá? Então, idade está armazenado, tá? Em todas as linhas, tá? Então, a gente vai acessar todos os índices das linhas, só que ele está no índice da coluna zero, né? Então, o zero vai ser fixo, tá? Então, se M na posição X no índice X, da linha X. Então esse X vai mudar, tá? Conforme a gente for preenchendo. Mas a coluna vai ser fixa, vai ser zero, tá? For maior do que 50.0, porque ele é real, né? Então a gente vai pegar o QTD sup 50 e vamos incrementar. Simples assim. Bem, o segundo teste que a gente vai fazer, tá? Esse aqui requer um pouquinho de atenção, tá? Então a gente vai calcular aqui a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20, tá? A idade, tá? Está nesta coluna, então está na coluna de índice zero, todas as linhas, só que a altura está na coluna de índice 1, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado agora no teste, tá? Então vamos fazer o seguinte: então, se M no índice X na posição zero for maior do que 10.0 e M na posição X no índice zero for menor do que 20, então se estiver dentro desta condição, vamos fazer um teste. Na verdade, a gente está fazendo o teste aqui, né? Aí a gente, se isso aqui for satisfeito, a gente vai executar a condição. A condição é a seguinte. Eu acho que só tem uma coisa aqui que ele fala entre as médias entre 10 e 20, né? Então, entre 10 e 20, o 10 entra, né? Então, menor ou igual ou maior ou igual, tá? Então, para a gente calcular a média, a gente precisa da soma, né? Então, soma out vai receber mais igual a nossa matriz, que a gente tem que somar a altura, né? Só que a altura está em todas as linhas, só que está na coluna 1, tá? E para calcular a média, a gente precisa também do QTD, a gente precisa saber quantas alturas, né, para calcular a média, a gente vai incrementar. Tranquilo? E a gente tem o nosso segundo teste aqui. Vamos para o terceiro aqui, tá? Terceiro, então, a gente vai calcular a porcentagem, tá? De pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Vamos criar a nossa condição agora. A nossa,
para a média, que é a porcentagem, na verdade a gente precisa saber a quantidade, né? Então vamos fazer assim, ó, se m na posição x e agora no índice 2 for menor do que 40, então o que, que a gente vai fazer? Vamos pegar o QTD peso, né? E vamos incrementar. Então, QTD peso mais. Perfeito. E aí a gente pode sair aqui dos laços, tá? Quando a gente sair dos laços, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a média. Vamos calcular a média. A média vai ser a soma altura, alt, dividido pelo QTD alt, né? QTD alt. Beleza. E aí agora a gente já tem a média, tá? A quantidade de idades superiores a gente já tem direto aqui pelo QTD sub 50, né? O que, que a gente precisa também? A gente precisa da porcentagem, né? Porcentagem, deixa eu ver como é que eu declarei aqui. É porcentagem inf 40, né? Deixa eu dar um Ctrl C nele aqui. A porcentagem inf 40 vai ser igual ao quê? Vai ser a nossa quantidade do peso, né? Então eu vou colocar assim, ó. Vai ser o QTD peso, tá? Dividido, deixa eu achar aqui o sinal, divisão aqui, pelo total, né, do nosso, que a gente tem aqui, então nosso, são quatro variáveis, né, a gente tem 4 amostras, né, o nosso total de amostras, tá, vezes 100 para a gente ter o percentual, né, beleza. Eu vou colocar um escreva aqui, eu vou colocar assim, ó, idade barra T, vou colocar alt, que é de altura, barra T, peso. Beleza. Deixa eu copiar essas estruturas aqui, que isso aqui é só para mostrar a nossa matriz, tá? Mas eu vou dar uma reduzida nisso aqui, nesse trecho de código. Então, vou colocar assim, ó. Então, esse escreva vai sair, porque agora eu não preciso mais dele. Vamos apagar. Na verdade, a gente não vai entrar com dados, a gente só quer mostrar, né? Só quer dar o print na tela. Faltou aqui um fecha também aqui. Que é para essa estrutura aqui. Tá bem. E agora não é mais leia, né? Agora é escreva. Então vamos colocar um escreva. Opa, escreva. Vamos mandar escrever a nossa matriz no índice x e no índice y. Y. Eita, mano, aqui. Vamos colocar um barra T, tabulação, né? E aqui, para quebrar a nossa linha, vamos colocar um escreva, para os valores da matriz não saírem todos lado a lado, né? Barra N. Perfeito. E agora o que a gente precisa? A gente precisa escreva aqui QTD de idades maiores. Então vou colocar assim, ó, maiores que 50. Eu vou colocar QTD sup 50. Escreva. O que a gente precisava também é a média, né? Média aqui. Então, acento, média das alturas das idades maiores ou iguais a 10 e menor ou igual
a 20. Opa, o 20 ficou de fora aqui, tá? Aqui, vamos colocar dessa forma, só para dar uma reduzida, tá? E aqui é média. E um escreva agora aqui, escreva, vamos colocar um escreva, então porcentagem de pessoas com peso 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 menor que 40. E aqui é porcentagem inf 40. Perfeito. Só o que faltou agora aqui é o que? Um barra N, um barra N e um barra N, para não ficar tudo colado, né? Vamos executar agora aqui e vamos entrar com algumas informações, tá? Vamos olhando a matriz aqui do nosso lado, tá? Vamos preencher essa matriz agora aqui. Então, entre com os dados da primeira pessoa, então eu vou colocar a idade. Vamos colocar duas idades entre 10 e 20, tá? Primeiro eu vou colocar uma maior que 50 para ver se vai dar certinho, tá? Idade 50, altura 1,77, peso 77. Beleza. Então preencheu aqui a nossa primeira linha, vamos entrar com idade de 11, altura 1,40, peso 43. Beleza. Uma idade eu vou colocar 20. O que a gente tem também? Uma idade igual a 20, eu vou colocar 1,81 m. Eu vou colocar 79 quilos. Beleza. Outra idade, vou colocar uma idade agora neutra aqui, tá? Eu vou colocar 45, altura 1,79. Eu vou colocar 72 quilos. Perfeito, tá? Então agora a gente tem execução agora aqui. Vamos lá. Vamos testar, tá? Aqui saiu do lado porque faltou um barra N aqui, tá? Eu posso colocar um barra N agora aqui. Beleza. Mas a gente tem aqui, então, 59, 77, 70 e 70, tá? Que seria a nossa matriz. Então, quantidade de pessoas com idade maior que 50, uma. Tá? Então, fechou. Porque a gente tem uma idade que é maior que 50, que é o 59. O resto tudo é menor. A média das alturas das idades maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20. 1,60.5. Então a gente tem duas idades aqui, né? Então a gente tem idade igual a 11, que é 1,40, e outra igual a 20, que é 1,81, tá? Vamos calcular aqui. Então vou dar a calculadora. Vamos abrir a calculadora aqui. Vamos somar isso daqui. 1,40 só para testar, né? Mais 1,81 dividido por 2, certinho, tá? Então a média das alturas aqui, no caso temos duas alturas, vai ser dividido por 2, por isso que a gente implementou aquele contador, esse contador das alturas aqui, tá? Porque a gente precisa saber a quantidade que tem, tá? E o outro deu zero, a porcentagem deu zero, porque a gente não tem, né, um peso menor do que 40, tá? Vamos fazer de novo agora aqui, e vamos colocar um peso menor que 40, tá? Deixa eu arrumar isso aqui, eu vou colocar aqui um sinal de porcentagem, já coloquei um barra N aqui para essa primeira linha da matriz sair embaixo aqui, tá? Então vamos executar de novo e vamos testar. O que eu vou fazer agora aqui? Eu só vou fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu copiar esse escreva aqui, só para ficar mais bonito, tá? Vou colocar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, deixa eu apagar, vou colocar assim. Ok. Out.
1, 2, 3, aqui, peso 1, 2, 3, 4. E eu vou apagar isso aqui. Beleza. Vamos lá então. Então vou colocar uma idade aqui. Vamos colocar uma idade de 10. A altura, vamos colocar 1,47 e vamos colocar 39 quilos. Vamos colocar só um só para calcular a porcentagem, tá? Vamos colocar uma idade 29. Vamos colocar 1,77. Vamos colocar 78 quilos. Vamos colocar uma idade igual a 58. Vamos colocar altura 1,30. 30 só para testar, tá? E vamos colocar que o peso dela é 40 quilos. Beleza. 40 quilos não entra naquele critério, tá? Só pra gente testar, tem que ser menor do que 40. Tá? Vamos colocar mais uma idade aqui. Vamos colocar uma idade igual a... mais uma para calcular a média aqui também, tá? Vamos colocar uma idade de 20... não, vou colocar 19. Uma altura de 1,67 e um peso de 65 quilos. Perfeito. Agora sim, tá? Então a gente tem quantidade de idade maior que 51, a gente tem uma aqui, ó, 58, média das idades, das alturas, né, das idades entre 10 e 20, 157, então a gente tem duas aqui, tem 147 e a gente tem 167, né, bem fácil de ver, né, então somar as duas divide por 2, 157. 47, 67, a metade 57. Tá? E a porcentagem de pessoas com peso menor que 40, 25%. Certinho, né? A gente tem um peso aqui que é menor que 40, que é o 39, visto que o 40 não entra no critério, isso é menor, né? Então 100% aqui é o conjunto dos quatro, né? E 25% corresponde a um deles, tá? Então 25 mais 25, 50%, é metade, né? Mais 25, 75%, mais 25, 100%, tá? Então tá certinho, tá? Então você pode implementar agora aqui com o seu exercício, tá? Com 25 pessoas, aí é só mudar aqui, D4 coloca 25, tá? Só cuide na hora de fazer os cálculos, tá? Aí o x ali não muda, mas aqui na porcentagem, tá? Não vai ser mais 4, o universo não é 4, né? Agora o universo vai ser 25, tá? Para mostrar aqui também vai ser 25. E é isso aí. E o exercício está pronto. Tranquilo? Olha como é que ficou a matriz aqui que a gente mostrou, ó, tá? Então aqui idade, né? A altura e o peso aqui, uma nova linha só para mostrar esse tracejado aqui, ó. E a gente mostra a matriz certinho aqui com a tabulação, com barra T. Bem legal, né? Então exercício bem tranquilo aqui, exigia um pouquinho de cálculo, né? Mas a gente não precisou implementar vários vetores, né? Com uma única estrutura aqui de dados, né? Que é a matriz, a gente já resolveu esse problema bem tranquilo, né? Então, dependendo do exercício aí, tá? Às vezes é mais fácil implementar uma matriz aí pela lógica do que implementar vários vetores, tá? Mas aí fica a seu critério. Se você quiser fazer com vetores, fique à vontade, tranquilo? Bom, então vou encerrando por aqui, porque acho que esse vídeo já ficou bem longo. Se você gostou, dá um like aí no vídeo, né? Ajudar o canal. Então se inscreva no canal também para saber de notificações. Ative aí o sininho para saber de novos vídeos, né? Compartilhe o vídeo, convide os colegas e nos vemos numa próxima aula. Valeu! Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Agora sim, valeu!